Hoje nós vamos falar de algo que vai ajudar na nossa caminhada cristã, porque eu não sei você, mas eu já perseverei em algumas coisas erradas. Erradas eu digo no sentido de colocar em primeiro lugar, se você assim você me entende. E não, a não ser o Senhor. O Senhor a gente deixava em segundo plano. E às vezes a gente coloca sempre aquilo ou aquela coisa em primeiro lugar. E o nosso dia a dia com o Senhor vai ficando em segundo plano. E nessa noite, no nome de Jesus, eu tenho certeza que você vai sair daqui motivado, encorajado, com um compromisso maior com o seu Senhor. Mas o porquê disso? Porque antes, quando nós estávamos no mundo, no meu caso, eu perseverava no futebol, era a primeira coisa. Dia de oração, o pastor chamava eu, ô pastor, talvez vai dar certo sim, deu ir sim. Aí tinha um joguinho, eu ia no joguinho. E adivinha, machucava ainda. Mas não estou falando que é Deus que está pesando a mão, não, pode ficar tranquilo. Mas era a minha escolha. Mas agora, nessa caminhada, nós aprendemos que nós não fomos chamados para fazer a nossa vontade, mas sim a vontade daquele que nos chamou. E hoje nós vamos meditar aqui bem tranquilo, bem devagar. Mateus, capítulo 16, verso 24. Diz algo interessante. Jesus falando aos seus discípulos. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Olha a chamada de Jesus para os discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui? Então é para mim e para você também. Então aqui está falando o quê? Para nós negarmos a si mesmo. Hoje, uma sexta-feira, um dia frio, era bom para ficar em casa, né? Mas você escolheu estar aqui. Você já começou bem. Um ponto positivo para você e para mim. Você negou a sua vontade. Embora às vezes a vontade de alguns era estar aqui mesmo. Mas nós vamos vendo que sempre a gente vai deixando os nossos desejos em primeiro lugar. E quando nós deixamos os nossos desejos em primeiro lugar, aí está um problema. Porque nós, que nem o pastor diz, o crente ele não cai, ele vai caindo. E às vezes a gente não percebe isso. De repente parou de vir na oração, de repente parou de estar junto com os irmãos, de repente já está longe. Mas como que eu faço para que isso não aconteça comigo? Nós vamos ver essa receitinha aqui também. O que será que impede o Filho de Deus viver aquilo que Deus chamou para fazer na vida de cada um? A única pessoa que pode impedir você de viver os propósitos de Deus não é o diabo, mas sim você mesmo. Quando você não se nega a si mesmo, quando você faz as suas vontades. Eu costumo dizer que o ser humano, a pessoa sem Cristo, ela entra num modo de destruição. Porque é uma pessoa que ela não tem limites. Tudo que ela vai fazer, faz uma, faz duas, faz três. A hora que vai ver, é uma pessoa sem limites. E isso pode levar a pessoa a um lugar que não é a vontade de Deus. E qual que é essa vontade? É as vontades da nossa carne. Eu não estou falando só de coisas erradas. Eu estou falando de coisas também simples, que nem eu disse, jogar bola. É pecado jogar bola? Não, mas se é primeiro lugar na sua vida, pode se tornar um pecado. É você errar o alvo. Então vamos ver qual que é as nossas vontades, ou a vontade da carne. Em Gálatas, capítulo 5, verso 17, diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha que interessante, sempre vai estar em conflito a carne e o Espírito.
O espírito querendo te levar para um lugar bom e a sua carne querendo te levar para um lugar ruim. Mas como que eu faço para fazer a vontade do espírito? Nós vamos ver aqui mais à frente. Como eu coloquei aqui algumas obras da carne, só para a gente dar uma passadinha rápida. Gálatas capítulo 5, verso 19 diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. A lista é grande. E olha para você ver o que Paulo diz aos Gálatas: eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Olha que interessante. Agora todo mundo ficou em silêncio. Mas também com uma mensagem dessa, logo numa sexta-feira de encheve do Espírito Santo, reclama com ele, não é comigo não. Mas vai ficar bom, no final vai ficar bom. Eu destaquei aqui a palavra idolatria, que é justamente isso que eu falei. Tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar. Nessa noite, no nome de Jesus, já quero declarar na sua vida: todo primeiro lugar na sua vida vai ser do Senhor Jesus. Nenhum outro vai estar neste lugar, a não ser Ele. Mas é simples assim? É só você declarar e acontece? Não, agora você precisa fazer a sua parte. Eu não sei você, mas eu lembro, quando eu comecei a caminhar aqui no Ministério Pleno Evangelho, eu comecei a assistir algumas pregações, alguns homens de Deus que o pastor ia indicando para mim, e comecei a ver manifestações do Espírito Santo através daqueles homens de Deus. Não sei você, mas dentro de mim foi queimando algo. Eu falei, eu quero isso aí para mim. Até minha esposa, ela ficava meio brava comigo, eu colocava uma caixinha de som lá na TV, aí estava ouvindo lá o Tibi Joshua lá, a parte de libertação, e fogo do Espírito, daqui a pouco minha sogra chegou, aí ela já, tira esse negócio aí, o que é esse negócio aí, não pode deixar isso aí não. Mas era porque eu estava querendo, com uma fome, de aprender aquilo que o Senhor tinha. Eu não sei se Deus vai me usar naquela área, mas eu já estava treinando naquilo. Eu não sei aquela, mas já estou sendo treinado naquilo. Mas tem algo interessante aqui. Não sei se você já viu nas Escrituras. Moisés abriu o Mar Vermelho, sim ou não? Sim. Quantos milagres você já não viu através da vida de Moisés? Quantos milagres você já não viu através da vida dos discípulos? Mas e na sua vida, já aconteceu algum milagre desse? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas você queria que acontecesse? Certamente que sim. Mas eu quero chamar a sua atenção, não para os milagres exteriores, mas sim para o milagre interior, que é o novo nascimento. O novo nascimento está disponível para toda pessoa que declara Jesus como o único Senhor e Salvador. Mas, tem um porém, você não fica mais sozinho quando você declara isso. Essa palavra. Quando Jesus entra na sua vida, o Espírito Santo passa a morar dentro de você. Aí as coisas começam a mudar. Porque antes nós éramos dominados pela carne. Nós fazíamos as vontades da carne. Por quê? Porque nós não conseguimos passar disso. Justamente porque nós éramos caídos também. Mas agora, eu disse, mas agora que nós estamos na nova aliança, em Cristo Jesus, nós podemos todas as coisas, porque é o Senhor que nos fortalece. E vamos ver aqui, não sei você, nessa caminhada sua, às vezes você tem mais tempo de caminhada cristã que eu, você já viu grandes homens de Deus desaparecerem. O porquê disso será? Justamente porque eles falharam em alguma área da vida deles. Eles negligenciaram alguma área da vida espiritual deles. E qual será que é essas áreas? Aí tem uma lista grande, mas só que às vezes você está aqui num púlpito ministrando a palavra, às vezes é motivo de muita glória para algumas pessoas, embora isso seja verdade. Mas o nosso coração tem que estar no Senhor. O segredo nosso é estar com o coração no Senhor. Porque se você estiver com o coração no Senhor, alicerçados nele, eu tenho certeza que a sua vida não vai parar.
que a sua caminhada cristã não vai parar. O Espírito Santo está dentro de você. Você não está mais sozinho. O poder maior está dentro de você. Mas agora o que eu tenho que fazer? Colocar para fora. Mas como que eu faço isso? Eu não sei se você já viu algumas pessoas pararem por causa de trabalho, por causa de namoradas, por causa de viagens, morar em outro lugar. Coisas simples. As pessoas falam, Jesus, não quero não, muito obrigado. Mas o porquê disso? Porque eles não conheceram realmente Jesus. Tiveram, às vezes, algumas experiências, mas não foram até o fim nele. Porque se você estiver alicerçado em Jesus, dificilmente você vai querer sair dele. Não tem como. Os discípulos falaram, para onde iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Não tem plano B, não tem para onde voltar, é só o caminho de ida. E qual que é esse caminho de ida? Ida para a glória. Nós vamos ver aqui, será que nesse mundo, nós que estamos na igreja de Cristo, nós que estamos caminhando, será que nós vamos ter tentações? Claro que sim. Nós estamos aqui ainda nesse corpo corruptível. Nós vamos ter tentações. Nós vamos ver lá em Mateus, capítulo 26, verso 41. Diz assim, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que eu quero falar para você nessa noite? Não é para você chegar aqui nessa parte aqui de cair em tentação. Antes de você ser tentado, é já para você ter uma vida de oração. Porque se você já tiver uma vida de oração antes da tentação, dificilmente você vai cair nela. Porque você tem que ter uma fé alicerçada nele com uma prática de boas obras. Nós vamos ver aqui, estamos nesse corpo ainda, mas temos as nossas debilidades, nós temos ainda as nossas limitações, mas nós sabemos agora quem está dentro de nós, que é o Espírito da graça. O que nós não podemos fazer? Usar esse verso como uma desculpa para a gente errar o alvo. Qual que é essa desculpa? Ah, não, a palavra de Deus fala que todos nós vamos ter tentações, a gente só não pode cair nelas. E usar isso aqui, eu caí, fazer o quê? Mas eu tenho certeza, eu tenho certeza que Deus deu a válvula de escape para você. Mas às vezes você estava tão motivado, tão cego naquele erro, que você escolheu praticar. Porque eu li um livro, Mesa do Senhor ou Mesa dos Demônios, do pastor, que diz assim que antes de você praticar o pecado já está na sua mente, para depois ele ser concebido. Então, meu irmão, se está na sua mente, como que eu faço agora para me escapar desse erro, escapar desse pecado? Chega no seu líder, chega no pastor. Pastor, está acontecendo isso. Eu estou sendo tentado nessa área. Acabou. A arma que o diabo tinha contra a sua vida estava aqui, você colocou para fora e desarmou ele. Já não tem mais jeito. Nós não estamos aqui para falar para você, para falar da sua vida para todo mundo. Não, de forma alguma. Você está sendo aconselhado, sendo direcionado pelo Espírito Santo para não errar o alvo. Porque às vezes você fala, não, vou falar com o pastor, não. Vê lá, deve ter muitos problemas para ele arrumar, está muito ocupado, não precisa falar com ele, não. Porque não é melhor você receber uma palavra lá de cima do altar, você aí, meu irmão, e tal. É muito lindo isso. Nós acreditamos na profecia, na palavra de conhecimento, mas se a palavra que é saída do púlpito não te encoraja, não te edifica, não te consola, não é a profecia bíblica que a gente crê. Vamos ver aqui algumas coisas. Vigiar e orar. Qual que é a primeira dica? Vigiar e orar. Primeiro, você vigia. O que é vigiar? Ficar atento. Você acabou de se converter, você vai continuar indo nos mesmos lugares que você ia quando você estava no mundo. Já você está lá de novo. Não, a primeira, eu estou tranquilo aqui, não, estou na igreja, sou de Jesus, vou até o fim. Beleza. E na segunda você já está meio borocochô, já está querendo parar. Na terceira, meu irmão, você já está sentado lá que você nem vê. Mas, então, por isso que nós devemos vigiar. E depois, a oração não é só você ter um relacionamento com Deus. Quando você ora, Deus também manifesta a vontade dele na sua vida. Não é só você pedir, não é só você receber, mas é um relacionamento mútuo de vocês dois. A segunda dica,
seja guiado pelo Espírito, o Espírito Santo. Porque se nós formos guiados pelas nossas vontades, pela nossa cabeça, nós vamos parar. Mas se nós formos guiados pelo Espírito Santo, as coisas vão mudar. E as coisas vão começar a mudar hoje, no nome de Jesus. Romanos capítulo 8, verso 26, diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que verso tremendo, mas eu fui ver mais além ali dele. O que significa nos ajudar na fraqueza, nossa fraqueza? Nossa fraqueza não é mais que uma pessoa. É na minha fraqueza, na fraqueza do Espírito Santo. Será que ele tem fraqueza? E que fraqueza que está falando? Justamente é a minha fraqueza. O que é essa fraqueza? É a nossa incapacidade de produzir resultados. Justamente quando você está caminhando com Cristo, mas parece que a sua vida não vai. Parece que você não muda. Parece que as coisas não andam. Essa é a nossa incapacidade de produzir resultados. Essa é a nossa fraqueza. Mas o que a palavra diz? Pois não sabemos como orar, mas agora nós temos um ajudador. É o Espírito Santo que intercede por nós. O que ele faz aqui? Você não consegue passar daquela área. Aí ele derrama uma unção que está dentro de você e você vai começando a ter habilidades naquela área. Você vai começando a destacar naquela área. Ai de mim se não fosse o Espírito Santo. Eu pego aquela motinha, eu saio para trabalhar, não sei nem que hora que eu vou vir, nem que hora que eu vou voltar. Eu sei que eu vou e eu sei que o sustento vai vir. Mas por quê? Porque eu sei quem está junto comigo. Eu saio de manhã e eu falo assim: Espírito Santo, vamos arrebentar nesse dia de hoje. E o que acontece? Acontece. A gente arrebenta no dia de hoje. A gente vende, a gente faz tudo junto. Eu não estou mais sozinho. Tem um companheiro para todas as horas. Vamos ver aqui. Sempre a nossa incentivação é você ter essa comunhão com o Espírito Santo. Mas o porquê disso? Justamente para você não ser limitado a homens. Eu falo ser limitado a sempre estar aqui, ô pastor, isso é bom? É bom, mas tem coisas que é para você resolver. Já está na hora da gente ter uma maturidade para agir diferente. Quando ele intercede por nós, nós poderíamos dizer assim: querido Espírito Santo, me ajude na minha incapacidade de produzir resultados na minha vida. Você está falando isso quando você está orando em outras línguas. Pode ser isso, mas a oração em línguas é muito ampla. Nós vemos aqui no verso 27, é aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Lembra que eu te falei? Não é mais a sua vontade, mas sim é a vontade de Deus. Como está o seu tempo de oração? Como está o seu tempo de comunhão com o Espírito Santo? O seu relacionamento com o Espírito Santo? Já está legal. Esse é o problema de nós, eu também me incluo nessa, porque nós acostumamos com as coisas de Deus. Nós não podemos nos acostumar com aquilo que Deus está nos ensinando. Nós temos que chegar mais além. A unção que fez nós chegarmos até aqui não vai ser a unção que vai fazer a gente chegar até lá na frente. Nós precisamos mais da unção de Deus. Agora nós vamos ver aqui em Romanos capítulo 8, verso 5. Lembra que eu te falei sobre a natureza da carne e a vida no Espírito? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Olha para você ver. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A minha oração nessa noite é que você venha ter a sua mente voltada para as coisas do Espírito. No verso 6, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida. No verso 7, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês
não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Deixa eu falar para você. Você que recebeu a Jesus, o Espírito está dentro de você. Se você não está conseguindo viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, é porque você não tem um Espírito e não é de Cristo. É a palavra que está falando isso. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Agora nós estamos em um patamar muito acima. Moisés, quando ele subia para o monte, o rosto dele ficava todo resplandecente. Uma glória temporária. Mas agora, o ministério do Espírito é uma glória eterna. Não tem mais, é só aquele tempinho que você vai passar com o Senhor, vai ficar com o rosto brilhando. Não, é para o resto da sua vida, o Espírito está dentro. No verso 11, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. No 12, portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeita a ela. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. O que eu estou chamando você aqui nessa noite? Para você viver uma vida no Espírito. Não é para você só ter um tempo com o Espírito Santo, mas sim uma vida com o Espírito Santo. O que vai acontecer se eu viver uma vida com o Espírito Santo? Olha aqui que vai morrer os atos do seu corpo. O que é esses atos do seu corpo? Essas vontades, esses desejos pecaminosos. Meu irmão, minha irmã, você não veio à toa aqui neste lugar. Deus está falando com você, está falando com a minha vida também. Deus não quer você neste lugar de erros. Deus quer você andando uma vida no Espírito. Em Romanos capítulo 8, verso 13, diz assim: porque se viver segundo a carne, caminhas para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Olha o que a palavra de Deus diz. Eu acho que você vai viver. A palavra de Deus diz isso? De maneira nenhuma. Certamente vocês vão viver. Se vocês viverem uma vida pelo Espírito, certamente vocês vão viver. Deus está te chamando para você viver uma vida pelo Espírito Santo. Você não vai ter limitações. O que acontece quando um membro do corpo está morto? Não faz nada, não reage, não tem vida. Isso que vai acontecer com a sua carne, quando você começar a caminhar pelo Espírito. Essas partes, esses desejos vão ser paralisados, vão ser mortificados. Eu falei dessa glória que tinha sobre Moisés, mas em que sentido? Porque às vezes nós queremos ser muito usados por Deus em impor as mãos e a pessoa cair no poder de Deus, em pessoas ser curadas. Isso vai acontecer. Isso tinha que ser simples para nós. Mas a nossa maior preocupação tem que ser no poder que está dentro de nós. Mas o porquê que eu estou dizendo isso? Porque é o Espírito Santo que está dentro de nós. Se nós não moldarmos o nosso caráter conforme a palavra de Deus, nós vamos parar. Assim como eu mencionei no início, vários pregadores começaram bem, mas o final, infelizmente, foi triste. Às vezes atrapalharam outras vidas. Mas no nome de Jesus, você que está aqui neste lugar, ouvindo essa mensagem, eu tenho certeza que você não vai parar. Porque você vai começar a colocar em prática aquilo que Jesus chamou você para fazer. E é andar uma vida no Espírito. Eu lembro, no meu início aqui, o pastor falou assim: ora pela vida da irmã. Eu orar pela vida da irmã? Rapaz, nunca orei por ninguém. Fechei o olho, só orei em língua só. E eu aqui com a mão na cabeça da pessoa, daqui a pouco, cadê? Sumiu.
Aí você já vê, não tem nada a ver com você mesmo, é só ele mesmo. Por quê? Porque tem algo, Deus estava me ensinando que ele poderia se manifestar através da minha vida. Mas por quê? Porque você é especial? De maneira nenhuma. Ele também pode se manifestar e ele quer se manifestar através da sua vida. Basta você querer, basta você dar um passo de fé. Quando você dá um passo, ele dá dois ao seu encontro. Deixei uma frase aqui que eu ouvi e me encorajou bastante. Não se empolgue só com o poder exterior, mas sim com o poder interior. O maior poder do mundo está dentro de você. Em um contexto na palavra de Deus, as pessoas perguntando: quando vai vir o seu reino, Senhor Jesus? O reino de Deus não vai vir com paredes, não. O reino de Deus está dentro de vocês. O que eu tenho que fazer agora? Manifestar esse reino para fora. Mas como que eu faço isso? Com a ajuda do Espírito Santo, que Ele está dentro, Ele conhece a mente do Senhor. Ele é o único que vai te ensinar qual é o caminho. Às vezes você chegou aqui neste lugar cego, sem saber para onde ir. Hoje, nessa noite, o Espírito Santo te pega pela mão e vai te conduzindo, mostrando o caminho aonde você deve trilhar. Às vezes as coisas devem estar escuras na sua mente, mas Deus, Ele vai trazer a luz. Ele já está trazendo a luz, e você vai enxergar nitidamente a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus é bom. Aplauda o Senhor Jesus. O livro de Romanos me chama muita atenção. Eu lembro uma palavra que nunca mais saiu da minha cabeça. Romanos capítulo 12, verso 2, que diz assim: não vos amoldeis ao padrão desse mundo, mas transformai pela renovação da sua mente, para que você venha experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas a parte de transformar, essa parte é a ajuda do Espírito Santo em você. Às vezes nós queremos que os milagres aconteçam, mas sem antes ter uma transformação em nós. Primeiro essa transformação tem que acontecer em nós, para depois os milagres sim acontecer. Uma vez o pastor disse, ele orou por uma pessoa, ele falou para mim assim: nossa, eu não sei, às vezes passa na cabeça o porquê que essa pessoa já não saiu andando, se era um problema que ela não andava e tal. Aí ele disse assim: é porque o Senhor me ama. Mas o porquê disso? Naquela hora eu até não entendi muito, mas depois eu fui entender. Às vezes naquele contexto ele não tinha a maturidade para lidar com aquela situação, se aquela pessoa saísse andando. Por isso que nós vamos estar sempre sendo treinados com a ajuda do Espírito Santo, para que essa maturidade venha, e as pessoas vão chegar aqui com doenças, vão sair saradas no nome de Jesus. Elas vão chegar aqui com cadeiras de rodas, mas só que vão sair andando. Essas cadeiras vão ficar ali de brinde, porque aquelas cadeiras não é dela. Jesus levou na cruz do Calvário todas as nossas dores e enfermidades. Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu vim aqui hoje para amar sua vida com essa palavra e para falar que a carne não tem legalidade na sua vida. Mas se você deixar o Espírito Santo agir na sua vida, as coisas vão mudar. Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora já não há condenação. Quando que não há condenação? Agora. Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deixa eu te falar. A carne não tem legalidade para agir na sua vida. A dor não tem legalidade para estar no seu corpo. A enfermidade não tem legalidade para estar no seu corpo. Por quê? Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem mais mente condenatória na sua cabeça, não tem nada. Porque você é novo, você foi recriado em Cristo. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Agora qual que tem que ser a sua mentalidade? Você não deve para ninguém. A conta foi paga. A dívida foi paga. Jesus pagou um alto preço pela minha e pela sua vida.
E como que nós estamos lidando com essa vida aqui nessa terra? Meu irmão, eu não sei você, mas hoje a minha vida vai mudar. Eu vou sair daqui encorajado para buscar mais do Senhor. Você sabe aquelas vezes quando você não prega só para as pessoas, você prega para você mesmo? Essa é uma noite delas. Hoje foi uma noite que o Senhor marcou para a sua vida. Às vezes a pobreza vai vir bater na sua porta, vai falar assim, viu, você está devendo. Você vai entrar no seu quarto, vai falar, você não tem legalidade sobre a minha vida. Eu sou próspero em Cristo. Que nem meu irmão, ele brinca lá em casa, ele fala, eu sou prospero. Justamente porque Cristo, ele sendo rico, ele se fez pobre para nos enriquecer. Essa palavra tem que estar viva dentro de nós. Meu irmão, eu não sei você, eu sempre pensava comigo quando eu estava no mundo. A minha vontade sempre foi, eu pensava assim comigo, eu não quero morrer não. Quero viver aí, viver. E aconteceu. Para o Filho de Deus, para o cristão, salvo em Jesus Cristo, não tem mais morte. Só tem aquele momento de separação, que sai o Espírito e vai morar com o Senhor. É só este momento. Meu irmão, o que te impede de viver as maravilhas de Deus aqui nessa terra? Não seja escravo das coisas. Assim como Paulo disse, agora eu não sou escravo mais de nada, mas sim de Cristo. Meu irmão, feche seus olhos no nome de Jesus.